E aí, seus piladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 24 do Brasileirão. Então é isso aí, já segue com a gente, já deixa o like, já dá essa moral pra gente aí, ó. Deixa o like, beleza. Deixa o comentário de vocês aí, palpite, quem mais, Felipe? Se não for inscrito, né, acabou de chegar aqui no canal, aproveita e se inscreve aí, ativa o sininho também para receber as notificações dos vídeos e segue a gente nas redes sociais. Editor, fica olhando pra minha cara não, hein? Solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que não temos o intuito da dica de aposta, apenas uma resenha, uma análise, uma estatística e uma intuição que não vem funcionando muito bem nos últimos dias, mas é só isso, fiquem à vontade para resenhar também. É isso aí. Falando de não funcionando muito bem essa intuição, rodada passada, Alisson, basicamente, nós dois cravamos Fortaleza 2, Bragantino 1, pelo menos aí, né, uma para salvar. E fora isso, acertamos aí o empate entre Criciúma e Vasco e foi só isso. Que merda, hein? Incrível. Impressionante. Lembrando que o empate que esse Vasco foi no finalzinho, a gente teve muita chance de errar também. Enfim, são dias de luta, dias de glória, mas nada que venha desanimar. Tem o Gilderson aí do canal aí, mais uma vez mitou, Felipe, acho que foi 2 vezes seguida, então parabéns, Gilderson. Salvou a rodada, salvou todo mundo. Mas vamos ver nessa rodada quem vai salvar, porque a gente vai salvar também, quero ver os inscritos salvando, né? É isso aí. Então vamos lá. Atlético Goianiense e Juventude. Bom, já começa no 0x0. É um placar perigoso, mas vou de 0x0. O Atlético, depois de longos 15 jogos, voltou a vencer no último jogo. Vale lembrar que seus últimos 3 jogos foram pelo placar de 1x0. E vale lembrar também que só tem essa última vitória também em casa, né? Além de ter a pior defesa do campeonato. Pega o Juventude, que deve estar focado na Copa, né, durante a semana aí. Vale lembrar que só tem uma vitória fora de casa, sendo um dos piores visitantes do campeonato. Acredito que deva ir com um time misto também por essa situação. Por isso, vou de 0x0. Pensei em botar 1x0 Atlético Goianiense, mas vou de 0x0. Maravilha, eu vou de 1x1, cara. Pensei igual a você, né, um equilíbrio de um time que ganhou, né, pode pensar aí numa possível recuperação, pelo menos de melhorar essa sequência, mas ainda assim não passa aquela confiança toda aí de mandante e tudo mais, né, de uma boa sequência. Pega o Juventude que poderia ser muito mais forte se não fosse a questão fora de casa e também o outro campeonato aí, como você disse, mas, né, ainda assim vou de 1x1, pelo menos colocando uns golzinhos aí no jogo. Palmeiras e Cuiabá. Vamos lá, vou de Palmeiras 2x0, o Palmeiras totalmente focado aí, né, no Brasileirão depois da eliminação pro Botafogo. Dos últimos 10 jogos em casa só teve uma derrota, vai lembrar que é muito forte em casa. Lembrando que tem a melhor defesa do campeonato também, então dificilmente leva gol, né? Pega o Cuiabá, que já não vence há 7 jogos seguidos, vem levando gol a 12 jogos seguidos também. Dos últimos 10 jogos, em 8 vezes, ambas marcaram. Lembrando que das suas 4 vitórias no campeonato, 3 foram fora de casa. Então dá para acreditar em alguma coisa do Cuiabá, mas o momento não é muito bom e o Palmeiras totalmente focado. Vou de 2x0 Palmeiras em casa. Show, irmão. Eu vou de Palmeiras 3x1. Mesma lógica que a sua, a diferença, né? Palmeiras fazendo mais um gol e levando um golzinho do Cuiabá, que é um time aí que, como você disse, né, costuma ter jogos com gols para os dois lados, né, costuma fazer seus gols, mesmo o resultado não vindo, até porque já não vence há um bom tempo, né, ainda mais pegando o Palmeiras aí totalmente focado no Brasileirão, então acho que vai ser bem difícil aí arrancar um empate ou de repente até vencer. Palmeiras 3x1. Atlético Mineiro e Fluminense. 1x1 também, mano, um jogo difícil, mas vou de 1x1. Galo já tá 5 jogos sem perder. Porém, nessa sequência foram 3 empates. Vai lembrar que o Galo empata bastante, né? Vale lembrar também que não perde há 6 jogos seguidos em casa, onde dá muita moral. O fato positivo é que não perde pro Fluminense há 4 jogos seguidos também. Pega o Fluminense, que depois de 4 jogos sem vencer, conseguiu se classificar na Liberta, que dá muita moral pro time. Porém, no Brasileiro só venceu 2 jogos como visitante. O ataque não consegue render fora de casa também. Até agora só marcou 5 gols. Mesmo assim, vou de empate nesse jogo, achando aí o Galo um pouquinho favorito, né? Mas tem um jogo no meio da semana também, ninguém sabe como o Galo vai pro time misto, titular também. Maravilha, pensei do mesmo jeito, vou de 1x1, né? Empate, equilíbrio, Fluminense por ser visitante. Ficou difícil de acreditar, até pensei em colocar de repente 1x0 chorado pro Fluminense, por estar mais focado pro jogo, né? Já que não tem compromisso durante a semana, diferente do Galo. Mas o Galo como mandante tem um tabu interessante aí, né? Jogando em casa contra o Fluminense, enfim. Então, no equilíbrio, 1x1.
Bahia e Botafogo. Eita, jogo difícil. Eu vou de 2-1 Botafogo. Aqui é um jogo onde tudo pode acontecer, né? Qualquer placar é bem visto. O Bahia voltou à boa fase, né? Já são 3 vitórias seguidas e nessas 3 vitórias nem sequer levou gol. Só tem 2 derrotas em casa no campeonato. E o fato positivo é que está 3 jogos sem perder para o Botafogo, né? O Botafogo também não perde a 3 jogos também seguidos, porém vem levando um gol a 9 jogos seguidos. Com isso, dos últimos 7 jogos, em 6 vezes, ambas as equipes marcaram. Os últimos 5 jogos fora só tem 2 vitórias, né? O rendimento cai um pouco, porém acredito que é um jogo onde tudo pode acontecer, como eu falei, inclusive a vitória para o Botafogo, então por isso eu vou de Botafogo 2-1. Vou junto contigo, Alisson. Botafogo 2-1, mesmo fora de casa, contra o grande adversário que é o Bahia, mas o Bahia, né, tem uma grande preocupação aí no meio da semana, né, um grande jogo aí de Copa, e o Botafogo nesse momento não tem. Sim. Então dá para focar mais no Brasileirão, além, né, de estar lá brigando realmente ali na liderança. O Bahia já ficou um pouquinho mais para trás depois que a fase ruim, né, começou. Então acho que o Botafogo vai levar mais a sério esse jogo do que o Bahia. Então Botafogo 2-1. Show. Fortaleza e Corinthians. Fortaleza 2-0, mano. Fortaleza segue placável aí, são 11 jogos sem perder, sendo nessa sequência aí 2 empates e 9 vitórias, incrível como vence em casa. É o único time invicto ainda no Campeonato Brasileiro. Tem jogos movimentados também, dos últimos 10 jogos, em 8 vezes ambas as equipes marcaram. Pega o Corinthians, que nos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes, porém empatou 5 vezes nessa sequência aí, né? Vai lembrar que só tem uma vitória fora de casa, marcando apenas 5 gols em 12 jogos. Fato negativo é que não vence o Fortaleza 6 jogos seguidos. Fortaleza jogando em casa, acho muito forte, por isso vou de Fortaleza 2-0. Lembrando que o Corinthians tem, né, Copa do Brasil no meio da semana. Show de bola. Eu vou de Fortaleza 1-0, pensei no 2, no 3-0, difícil não pensar na vitória do Fortaleza para esse jogo, né? Realmente chega muito forte. Pega o Corinthians, que além de ser fora de casa, que normalmente o rendimento já não é dos melhores, ainda tem a Copa aí no meio da semana, que tá avançando, então vai acabar se dedicando um pouquinho mais para lá. E o Fortaleza aí, né, vindo nessa sequência maravilhosa, impressionante, brigando agora por liderança do campeonato, então vai com tudo. Mas vou num jogo um pouquinho mais chorado, vou de 1-0. Criciúma e Grêmio. 2-1 Grêmio, na minha opinião. Criciúma dos últimos 10 jogos só tem 2 vitórias. Jogando em casa nos últimos 11 jogos empatou 6 vezes. Quase certo, né, e tem ambos marcando, né? Já que os últimos 9 jogos, em 8 vezes isso aconteceu. Pega o Grêmio, que está 2 derrotas seguidas, porém fora de casa, dos últimos 5 jogos só perdeu uma. Costuma também ter ambas marcando em seus jogos. Dos últimos 5 jogos, em 3 vezes, isso aconteceu também. Pensei em ir de empate, mas vou no Brasileiro, né, no momento do Grêmio. Vou no momento do Grêmio, na verdade. É o melhor, por isso vou de visitante 2-1 Grêmio. Maravilha, mano. Eu vou inverter. Eu vou de Criciúma 2-1. Realmente o Grêmio vive um momento mais interessante, né? Talvez a melhor fase aí da temporada em sequência de jogos. Mas o Criciúma como mandante também costuma dar trabalho, costuma ter bons resultados, né? Quando não consegue ali a vitória, empata, né? Normalmente vai muito mal quando joga fora de casa, mas como mandante é onde consegue compensar. Então vou confiar no mandante, vou de Criciúma 2-1. Show. São Paulo e Vitória. Vamos lá, São Paulo 2-1, na minha opinião. São Paulo dos últimos 10 jogos só perdeu 2. Tá 9 jogos invictos, né, em casa, tendo nessa sequência 8 vitórias. Nos últimos 7 jogos, em 6 vezes, não levou o gol também, a defesa vem muito bem. Acredito que irá com time misto, né, porém, mesmo assim é favorito. Vitória deu uma animada com 2 vitórias seguidas, mas já está 2 jogos sem vencer novamente. Jogando fora de casa só tem 2 vitórias, além de estar 5 derrotas seguidas contra o São Paulo. Apesar de São Paulo talvez colocar o time misto, toda a situação da Copa do Brasil, jogando em casa não dá para desacreditar do São Paulo. Então por isso 2-1. Maravilha. Eu vou de São Paulo 2-0, né? Também pensei em colocar ali pelo menos algum golzinho pro Vitória, alguma coisa nesse sentido, né? Porque tem essa expectativa de São Paulo talvez não ir 100%, mas é muito favorito por ser mandante, pela sequência boa, por pegar o Vitória que não consegue embalar, né? Quando começa a ganhar, já perde em seguida, além de ser um péssimo visitante, enfim. Então, vou confiar no São Paulo 2-0. Show. Internacional e Cruzeiro. Vou de 1-1 nesse jogo, Felipe. Inter segue a má fase, dos últimos 14 jogos só teve uma vitória, incrível. Vai lembrar que tomou gol em todos esses 14 jogos. Só tem 3 vitórias jogando em casa no campeonato. O fato positivo é que não perde para o Cruzeiro a 9 jogos seguidos. Tem que se agarrar a esse tabu. O Cruzeiro está embalado com a classificação na Sula. Venceu o Boca Juniors depois de 4 jogos sem vitória. Últimos 5 jogos fora, venceu 2 e perdeu 2.
está bem estável jogando como visitante, né? E vai lembrar que é um dos times que menos empata no Brasileiro, né? Mesmo assim, gol de empate nesse jogo, 1-1. Ares, eu vou junto contigo, cara. Eu vou de 1-1 também, né? O Inter é um time que empata muito, não tem conseguido vencer, impressionante, né? Temporada muito ruim do Inter. Pega o Cruzeiro, que começou bem demais o Brasileirão, estava bem demais até, né? Um pouco tempo atrás, mas agora realmente o negócio desandou um pouquinho, não consegue mais aquela sequência, porém é o que você disse, tem esse embalo aí da Sul-Americana que pode ajudar, de repente, né? Vir pro brasileiro buscando essa vitória fora de casa, mas nesse equilíbrio aí eu vou de 1-1. Show. Flamengo e Bragantino. Vamos lá, vou de 2-1 Flamengo. O Flamengo aí passou da fase do Libertadores no sufoco, né? Mas deu uma aliviada. O time tá com bastante desfalques também, vai lembrar. Últimos 6 jogos só venceu uma partida, né? Não tá num momento muito bom. Porém, em casa está 5 jogos invicto, onde sempre é muito forte. Acho que o fator casa conta bastante, mesmo com algumas baixas aí. E talvez é um time misto, um time que já está sendo misto aí, enfim. Essa questão do Tite aí. O Bragantino, dos últimos 8 jogos, só teve uma vitória, sendo essa vitória na Sul-Americana, sendo eliminado, né? Teve ambas marcando nos últimos 6 jogos também, quase certo. E desses 6 jogos, tem 5 vezes teve 2 ou mais gols. Jogos bastante movimentados. Vou de Flamengo mesmo com desfalques, mas pelo fator casa e para um mau momento do Bragantino, vou de 2-1 Flamengo. Maravilha, mas o placar é igual, mano. Flamengo 2-1, também tô acreditando nisso, principalmente pelo fator mandante, né? Realmente é o que você disse, o Flamengo tá muito desfalcado, então isso atrapalha. Mas também não pega o Bragantino que vive um bom momento, então isso também, né, atrapalha menos. Sim. Se pega um time que vem mais embalado, como o Fortaleza da vida, realmente o negócio poderia ficar mais difícil. Mas pega o Bragantino que não vem numa sequência muito boa, então acho que o Flamengo vai aproveitar o seu mando de campo, mesmo com nessa loucura de desfalques, mesmo com um jogo importante no meio da semana, acho que vai ter que buscar esse resultado 2-1. Show. E para fechar isso, Vasco e Atlético. Vamos lá, vou de 1-1 nesse jogo, Felipe. O Vasco já tá 5 jogos sem perder, porém nessa sequência aí teve 3 empates, né? Empate que deixou o Vitória escapar no finalzinho aí, contra o Criciúma e Bragantino, né? Partidas fora de casa. Em casa só teve 2 derrotas até agora no campeonato. Fato negativo é que não vence o Atlético há 4 jogos seguidos, é um carrasco aí do Vasco. O Atlético dos últimos 10 jogos perdeu apenas 2 vezes, está embalado com a classificação na Libertadores com 2 vitórias, né? Em casa e fora, deu muita moral. Últimos 4 jogos fora de casa, venceu 3, empatou 1, está sendo um bom visitante, quer dizer, para quem recebe é um mau visitante, né? O fato curioso é que está 4 jogos sem sofrer sequer gol contra o Vasco. Por isso, mesmo o Vasco jogando em casa, onde é muito forte, vou de 1-1 nesse confronto que vai se repetir aí umas 3 vezes, né? Copa do Brasil e tudo mais. Então, nesse primeiro jogo, 1-1. Maravilha. Eu vou de Vasco 1-0, cara. Mesmo realmente tendo esse tabu aí, né? Impressionante do Vasco contra o Atlético, não vem conseguindo levar melhor. Né? Mesmo o Atlético vindo, mandando bem também, jogando fora de casa, coisa que não era tão normal, era mais fácil o contrário, né? Mais como mandante. Mas o Vasco, né, seus melhores resultados aí têm sido como mandante, então vou confiar que dessa vez de repente não deixa a vitória escapar e fiquei no 1-0. É isso então, galera, tô confiante para essa rodada aí, vai dar bom, Felipe. Vamos cravar por no mínimo 3 aí. Então vocês que esqueceram de deixar o palpite de vocês aí, deixa o palpite de vocês, deixa o like também, o que mais, Felipe? É isso aí, valeu! Valeu!